Vamos falar um pouco hoje sobre as curvas de crescimento? As curvas de crescimento são uma ferramenta maravilhosa para a gente acompanhar o crescimento das crianças, mas elas precisam ser interpretadas da forma correta, porque a gente não pode esquecer nunca que a criança está inserida num contexto e cada criança vai ter o seu contexto genético, ambiental, enfim, de um monte de coisas juntas para desenvolver como ser humano. E aí, eu peguei a caderneta, essa aqui é a que a maioria das pessoas recebe, que é a cadernetinha do SUS, e ela tem as curvas aqui dentro. Se você nunca olhou, dá uma espiada lá. E eu quero falar sobre um aspecto. Existem, olha aqui, ó, 5 curvas. E elas têm uma cor muito infeliz, na minha opinião, porque a curva aqui do meio, que é a média das crianças, é verde. Então, muitos dos pais acabam achando que essa que é a curva certa, que esse é o lugar onde todas as crianças deveriam estar, porque afinal de contas é verde. Mas, gente, não é assim. O que isso aqui tudo significa? Essa linha aqui de baixo preta, e ainda tem vermelho, né? Poxa, vermelho é um sinal tão de alerta, e não é necessariamente isso. Essa aqui de baixo significam as crianças menores. Aqui eu tô na curva de peso, tá, gente? Para as meninas, no caso, já vou explicar por quê. E essa curva aqui de cima, os maiores. Todo mundo que tá aqui no meio é variação de tamanho, é variação de genética. Enfim, eu preciso de novo olhar para minha criança num contexto. E o mais importante é que eu tenha os pontinhos de cada consulta fazendo um movimento de ascensão na mesma curvatura dessas linhas aqui que eu tenho, dessas curvas pré-estabelecidas. É para isso que ela serve e não para eu determinar um alvo ou uma curva específica que a minha criança deva seguir. E aí, mesmo assim, eu querendo essa ascensão, enfim, eu tenho que lembrar que é uma avaliação ao longo do tempo. Eu não posso pegar um ponto isolado numa curva. Aliás, uma criança nunca vai ser um ponto isolado. Dificilmente eu vou ter algum dado só com uma vez, só com um pontinho aqui. Gente, eu dei uma aproximada aqui para vocês verem essa curva. Olha que interessante. Aqui perto dos 4 meses, um pouquinho mais, tá mais perto o pontinho da curva do meio, né, da média. E à medida que ela chega perto dos 8 meses, vai afastando, vai ficando mais para baixo, a ascensão não tá lá grandes coisas. Adivinha de quem é essa curva aqui? Da minha filha! Ou seja, não tivemos um período aí muito tranquilo. Mas olha que legal, aqui para frente, quando ela já tá perto dos 8 meses, subiu de novo. E já chega aqui próximo da média novamente. A gente não pode esquecer que vão ter várias coisas no meio do caminho que vão interferir. Doenças, gripe, resfriado, enfim, as crianças param de comer, quem tem filho aí já sabe. Mudanças de casa, mudança na rotina, mudança de escola, enfim, uma série de coisas podem dar uma enroscada no peso e o importante é que a gente avalie a criança como um todo. A curva é uma ferramenta maravilhosa, mas de novo, ela entra dentro de um contexto e eu preciso olhar para ela sempre a longo prazo, com o passar do tempo, tá bom? Cada criança vai ter o seu canal, cada criança vai ter a sua história contada ali na curva. Um beijo!